Deus, glória a Deus. Meus amados, abre a sua Bíblia, aproveita que você está de pé, abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4. Deus colocou esta palavra no nosso coração. Hoje pela manhã nós estivemos ministrando na igreja sede, não é esta palavra que eu vou estar aqui, porque a palavra que Deus tem para nós. Lá na nossa igreja sede, Deus colocou uma outra palavra, foi uma bênção. E hoje à tarde, uma irmã muito querida falou assim: pastor, como essa mensagem foi para mim? Eu anotei cada tópico e eu quero isso na minha vida. Eu também quero ter essa fé. Eu também quero viver debaixo desta promessa. Então hoje pela manhã foi um mover, algo maravilhoso na nossa igreja sede. Muitos irmãos vieram conversar comigo sobre o momento especial que nós tivemos na Santa Ceia pela manhã lá na igreja sede. E eu falando com Deus, falei: Senhor, nós estamos debaixo de um propósito, já debaixo de um mover que o Senhor tem lá no nosso bairro. Inclusive, eu quero fazer, quantos dos irmãos moram aqui nessa região sul, na região sul aqui? Levanta as suas mãos. É a maioria. Tem alguém que mora na Zona Norte? Tem aqui alguns irmãos que moram na Zona Norte. Em outros bairros que não são aqui da região, tem alguém? Tem a nossa irmã, tem os nossos irmãos aqui. Então, e eu falando com Deus, Senhor, traz uma palavra para nós, porque nós queremos viver os teus propósitos. E sabe uma coisa que hoje Deus quer que você venha entender, colocar no seu coração? É apenas uma frase. Eu posso. Muitas das vezes a pessoa fala assim: eu tenho, eu quero. Não é isso. Mas nós precisamos deste ano de 2026 andar dizendo o seguinte: eu posso. Amém? Olha só como Deus, Ele tem suas formas de trabalhar. Eu chegando aqui na igreja, fui mexendo no meu telefone e ouvi um vídeo. E nesse vídeo apresenta uma menina de uma família muito humilde que passou numa faculdade de medicina. Talvez num padrão de vida completamente diferente de muitos que participam desse concurso. E nós sabemos o quanto é difícil, né, irmãos? O quanto é difícil, em alguns cursos, as pessoas serem aprovadas. Mas eu também vi um outro vídeo, talvez você possa ter visto, de um lutador que foi lutar com o Mike Tyson. E todo mundo falou assim: esse daí vai ser mais um que vai cair no chão. Esse daí vai ser mais um que vai ser nocauteado. Mas a mãe dele falou assim: você vai vencer esse Mike Tyson. Você pode vencer ele. Aí, aquele jovem começou a treinar, tal, né? E o Mike Tyson, naquela fama toda, todo mundo que entrava no ringue com ele rapidamente era nocauteado. E a mãe falava assim: você vai vencer esse Mike Tyson. Aí, dias antes da luta, a mamãe morre. E o camarada partiu, entrou no ringue. E no decorrer da luta ali, tomou um soco, foi nocauteado. Caiu no chão. Mas ele se levantou, grogue ainda, porque ele tinha uma mãe que dizia: você pode, você vai vencer. E ele nocauteou o Mike Tyson. E todo mundo queria saber como é que é e tal. Eu falei assim: olha, essa luta eu lutei pela minha mãe, porque a minha mãe disse que eu poderia vencê-lo e eu venci. E a palavra de Deus fala justamente sobre isso, que em Deus nós tudo podemos. Posso ouvir um amém? Em Deus tudo posso, naquele que nos fortalece. Diga aleluia. Então vamos ler
para que a gente possa ter essas letras, essas palavras gravadas no nosso coração. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Vamos ler o 10 também, versículo 10. Diz assim, ó: ora, muito me alegrei no Senhor, porque por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Vocês se lembraram de mim. Eu estou feliz, estou alegre com Deus, porque vocês lembraram de mim. Pois já vos tinha lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com tudo que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga aleluia. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nesta hora eu quero pedir com que o Senhor venha nos abençoar. Deus, estamos diante da Tua mesa, do pão e do suco que representa o Teu sangue. E nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Espírito Santo, fale ao nosso coração. Nós, Pai, queremos sair da Tua casa com a certeza de que este mês de fevereiro será um mês sobrenatural na nossa vida. Será um mês, Pai, em que nós vamos avançar, dar mais um passo rumo à nossa vitória. Pai, em nome de Jesus, obstáculos virão. Deus, circunstâncias talvez aparecerão sobre a nossa vida para nos impedir, mas nós vamos avançar. Nós vamos avançar, pois a Tua palavra diz que nós podemos, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, pedimos a Tua bênção, e todos digam amém. Amém? Pode se assentar. Olha aí, eu posso. O pessoal da mídia colocou uma pessoa saltando de uma pedra a outra. Não é brinquedo, não. Hã? Como é que é? Você tem agilidade para isso? Você consegue levantar suas pernas? Mas o pessoal da mídia colocou essa arte aí para que você possa entender que em Deus todos os obstáculos nós podemos vencer. Amém, igreja? Você tem liberdade para dar amém. Você tem liberdade para dar glória a Deus. Você tem liberdade nesse lugar para dizer aleluias, amém? Fica com a sua boca fechada não, vai adorando a Deus. Glorifica a Deus, você veio aqui para isso. Então, não tem problema. Se você abrir a sua boca e começar a dar glória a Deus, aleluia, eu não vou me incomodar, muito pelo contrário, você vai me contagiar ainda mais. É melhor do que você conversar com o irmão. Meus amados, minha igreja querida, irmãos que eu tanto amo, nós precisamos nesse ano 2026 caminhar crendo que nós em Deus podemos muita coisa. Que em Deus as dificuldades, circunstâncias, elas simplesmente serão oportunidades para nós vermos o agir de Deus. Eu declaro sobre a sua vida que esse mês de fevereiro será um mês que você vai falar, puxa vida, Deus é comigo. Puxa vida, eu sirvo um Deus que é comigo. Ele está comigo. Eu vou vencer. E nós estamos diante de um texto em que o apóstolo Paulo chega para a igreja e fala, meus irmãos, olha, vou falar de uma forma para que todos possam entender. Ele escreve uma carta dizendo, irmãos, eu estou muito feliz. Igreja, eu estou muito feliz porque vocês se lembraram de mim. Vocês enviaram uma oferta para mim. Olha, eu estou tão feliz com isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O que eu vou dizer para vocês não é que eu esteja me exaltando. O que eu vou dizer para vocês não é que eu estou dizendo que... Não, eu reconheço. Eu reconheço o que você como igreja está fazendo. Quero abrir um parênteses. O que você tem feito pela obra de Deus? O que você tem feito pelo reino de Deus? Você sabia o que nós fazemos na obra de Deus, nós fazemos no reino de Deus?
nós mexemos com a vida das pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele chega e fala, eu estou tão feliz com esta oferta que vocês enviaram, eu estou tão feliz, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, eu cheguei num ponto, eu não quero aqui me esnobar com isso, mas eu cheguei numa condição, eu cheguei num ponto, eu cheguei numa maturidade, que hoje eu compreendo, a viver com abundância, a passar por uns momentos difíceis. Eu cheguei num ponto que, se eu tiver bastante dinheiro, glória a Deus, eu reconheço que é o favor de Deus. Mas se eu tiver com pouco dinheiro também, eu reconheço que Deus está sobre a minha vida. Sabe, eu cheguei numa maturidade que eu reconheço a minha forma de viver. Eu sei que Deus está comigo em todas as coisas. Eu sei que Deus, Ele controla a minha vida, Ele governa a minha vida. E aqui eu quero dizer, irmãos, que essa maturidade, que essa forma de pensar, que essa forma de viver, é porque em Deus, não pelos meus méritos, pelas minhas habilidades, não pela minha inteligência, pela minha formação, mas em Deus, eu posso todas as coisas. A mensagem acabou. É só isso que você precisa saber. Que esse ano de 2026, a sua vida, ela sempre estará, a nossa vida, diga aleluia, ela sempre estará sob o cuidado de Deus. Em Deus, nós podemos todas as coisas. Mas sem Deus, a dificuldade vai marcar a nossa vida. Em Deus, a gente pode atravessar e passar qualquer circunstância, qualquer tempestade, mas sem Deus é difícil. Sem Deus é sofrimento. Sem reconhecer que Deus está sobre a nossa vida, sem reconhecer que Deus tem cuidado de nós. Eu quero fazer uma coisa com você que eu fiz hoje com os nossos irmãos, porque às vezes nós não nos atentamos para uma bênção que está sobre a nossa vida. Eu gostaria que você puxasse o ar e soltasse o ar. Vamos lá? Só quando você soltar, mas solta até o final, tá? Sabe quando você está enchendo uma bexiga? Vai até o final. Você vai puxar bem e soltar até o final. E quando você soltar, quando acabar o seu ar, você vai dar um aleluia. Amém? Podemos fazer isso? 1, 2, 3. Aleluia. Você sabe por que eu estou fazendo isso? Porque alguns dias atrás, uma pessoa que eu amo muito, meu sogro, ele estava passando por uma situação tão difícil, ele não podia respirar. Só respirava com oxigênio. Elisângela falou assim, papai, agora você vai poder respirar à vontade do céu. Agora você vai poder respirar, correr à vontade com o Senhor. Irmãos, Deus tem abençoado tanto a nossa vida e nós não reconhecemos o favor de Deus. Em Deus, meu irmão, você pode tudo. Para de reclamar. Para de murmurar. Você está sem dinheiro? Dá glória a Deus, porque Deus está cuidando de você. Ele vai cuidar de você. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu nunca me esquecerei de você, aleluia. A gente pode tudo, em Deus nós podemos todas as coisas. E você precisa hoje participar dessa ceia do Senhor, entendendo o seguinte, a sua vida está na mão do Senhor. Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua vida, Deus não perde o controle de nada. O diabo pode entrar por um momento, bagunçar por algum instante, mas a sua vida está na mão do Senhor, Deus está cuidando, nada, o Senhor não perde o controle de nada, de nada e de nada. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu com alegria e diga assim, eu sei que o meu Deus não perde
o controle de nada, de nada. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. Aplaude o Senhor com alegria, dando glória a Deus, igreja. Diga aleluia, diga glória a Deus, aleluia. Oh, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Às vezes nós temos dificuldades para guardar as coisas boas que Deus tem feito. Às vezes nós temos dificuldades para lembrar do que Deus tem feito na nossa vida. Há um ditado que fala que algumas pessoas, sabe aquele exemplo de quando as pessoas escrevem na areia, aí vem as águas e apaga. Mas aquilo que é escrito numa rocha, ninguém esquece. Sabe, nós temos uma facilidade muito grande só para enxergar o problema. Nós temos uma dificuldade, uma facilidade muito grande para ver problema em tudo. Tudo é problema. Cuidado, hein? Cuidado, tudo é cuidado. Tudo é problema. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que a maneira como nós olhamos para as circunstâncias, a maneira como nós olhamos para os problemas, fala muito a respeito em quem nós cremos, em quem nós acreditamos. Tem crente que você para conversar com ele, é só problema. Você conhece um crente assim? É só luta. Às vezes você vai conversar com a pessoa, doido para ouvir uma palavra de vitória, mais um problema. Mas nós precisamos entender o seguinte, irmãos. O apóstolo Paulo fala que em Deus nós podemos todas as coisas. Tudo posso. Deus quer que você venha sair daqui hoje dizendo o seguinte: eu tudo posso. Não tudo tenho, eu quero. Porque até então diz o ditado que querer é poder. Se você quer mesmo, ninguém te segura. Sim ou não? Eu vou arrebentar. Esse ano é o meu ano. Não importa o que acontecer, esse ano eu vou arrebentar em nome de Jesus. Deus vai me dar vitória. O que eu precisar fazer, eu vou fazer. O que depender de mim é comigo. Meus amados irmãos, Deus ele quer nos abençoar, mas muitas vezes nós fazemos igual aquela passagem em que Jesus ele entra numa cidade com desejo de fazer milagre na vida de tantas pessoas, mas chega ali a incredulidade. Mas esse aí não é o filho do José? Esse aí não é o filho do carpinteiro? E a palavra de Deus fala que o Senhor sai daquela cidade triste, sem realizar muitos milagres por causa da incredulidade do povo. E sabe, e muitas vezes nós entramos aqui de uma maneira incrédula. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver as coisas. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar somente para Cristo. Nós precisamos somente olhar para aquele que realmente pode mudar a nossa história. Nós temos que levar uma vida concentrada, focada no Senhor. Amém? Porque, irmãos, em Deus nós podemos todas as coisas. Então, esse mês de fevereiro, que ainda está no início, para de reclamar. Para de dizer que você não vai conseguir. Para de dizer que não é contigo, que Deus não tem para você. Deus tem para você, você tudo pode. Mas Paulo fala que ele podia todas as coisas, porque Deus o fortalecia, mas ele fala que, olha, a vida tem os seus altos e baixos. E o crente acha que não. O crente acha que tem que viver só lá em cima. Mas a roda desce. Mas ela desce, mas ela também sobe. Sabe aquele aparelhinho que faz a leitura do coração? Qual que é o nome dele mesmo? Alguém sabe? Aquele aparelho que mede, as batidinhas do coração. Então, mesmo o coração batendo normal, ele dá uns picos e volta.
dá uns picos e volta. Mas tem crente que está só em cima. Só no glória a Deus. Né? Mas tem hora que quando a gente desce, tem que gritar aleluia. Glória a Deus. Em Deus, tudo nós podemos. Deus tem falado no meu coração simplesmente isso. Diga para os meus filhos que eles podem o que eles quiserem. Aquilo que determinar o coração deles, eu concordo com a bênção. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós precisamos ter essa certeza, irmão. Essa luta que você está passando na sua casa, essa luta talvez financeira, essa luta talvez no seu trabalho, essa ansiedade que muitas vezes tira a sua noite de sono, os problemas na vida, tudo passa. Tudo passa. Em Deus nós podemos romper, em Deus nós podemos vencer todas elas. Diga glória a Jesus. Então o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que, independente da situação, nós podemos todas as coisas. Há um filme que chama Mãos Talentosas, Ben Carter, de uma mãe que sempre incentivava o seu filho. Você pode. Num momento, num contexto racial, num momento, no contexto em que, de dificuldade financeira que ele passava, a mamãe dele dizia assim, não, você vai vencer, não, você vai passar, não, você pode, não, você pode. E aquele jovem cresceu com isso, eu posso, eu vou. Engraçado que aquela mãe não citava a palavra de Deus para ele, mas aquela mãe deixou um princípio que está registrado na palavra de Deus, que nós podemos todas as coisas, desde o momento em que nós permitimos que Jesus seja a força que nos motiva. E o que aconteceu com aquele jovem, Ben Carter? É isso mesmo? Castro? Cartson? Ben Cartson? Por que você não viu aqui então? Escreveu errado. Ben Cartson. Então, ele, com essa frase, você pode, você vai conseguir, você vai vencer, ele se tornou o maior médico neurocirurgião de todos os tempos. Porque ele tinha uma mãe que dizia, você pode, você vai. E hoje você tem aqui o Espírito Santo dizendo o seguinte, ei, você pode, porque eu sou a sua força. Você pode, porque eu estou contigo. Não importa a circunstância, não importa o problema, você pode, porque eu sou a sua força. Amém? E sabe por que isso, irmãos? Para que a gente venha entender que nós somos dependentes de alguém maior. Nós somos dependentes deste Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos viver na dependência deste Deus que criou os céus e a terra. Muitas vezes nós limitamos o agir de Deus. Você, como um filho de Deus, você limita o agir do seu pai sobre a sua vida. Já parou para pensar nisso? Eu estou limitando, eu estou colocando limites sobre a minha paternidade. Eu estou colocando limites sobre aquele na qual eu sou filho. Eu sou filho de um Deus que criou os céus e a terra. Eu sou filho de um Deus dono do ouro e da prata. Eu sou filho de um Deus, Ele está comigo. E muitas vezes nós limitamos o agir de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que nesta noite de Santa Ceia, o texto nos mostra detalhes importantes. A maneira como nós devemos olhar para a vida, de como nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós, das promessas de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus está cheia de promessas que muitas vezes nós, ao menos, sonhamos, pensamos, e muito menos colocamos as nossas mãos sobre elas. Por quê? Porque nós não compreendemos o Deus que está sobre nós. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo fala, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, independentemente se eu estou vivendo uma vida abundante ou se eu estou padecendo por necessidade, em Deus eu posso superar todas as coisas. Que nesta noite, minha igreja querida, você possa sair daqui dizendo o seguinte, eu posso.
eu vou. Amém? E quando Deus te der vitória, você vai falar assim: irmãos, Deus me deu essa vitória. Este ano 2026, Deus foi comigo. Amém, igreja? Nós precisamos testemunhar. Hoje nós vamos ouvir um testemunho hoje. Cadê a nossa irmã? Tá não? Tá hoje não? Puxa vida. Mas vou deixar para ela contar. Né? Ela veio contar comigo sobre uma bênção. Projeto de vida. Escreveu no projeto de vida, determinou e Deus abriu uma porta para ela. Irmãos, Deus está neste lugar operando. Tudo posso naquele que me fortalece, diga glória a Deus. Então, para concluir, as bênçãos que nós iremos receber na nossa vida, as bênçãos que nós iremos receber neste ano, está na certeza de que nós estamos caminhando com alguém que tudo pode. As bênçãos, os milagres, é a certeza que nós iremos caminhar nesta vida, neste ano, crendo que não estamos sozinhos. Que Deus, Ele é poderoso para fazer um milagre na nossa vida. Que Ele já conquistou para nós todas as coisas. Amém? Tem uma música que fala, abaixa o fundo musical, senão não consigo cantar se tiver um fundo musical. Não vou acabar querendo entrar no tom. Pode abaixar a música. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, toda... Cante, irmãos, com força, vamos lá. Tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber, nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Só as mulheres. Tudo. Vamos, meninas. Agora os homens. Bem bonito. Vamos lá, rapaziada. Maior é o que está. Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Amém? Irmãs, fica tranquila, que a nossa voz, eu sei que mexe com o seu coração, né? Eu sei que a voz dos homens, ela abala as estruturas. Queridos, tudo nós podemos, porque é Deus que nos fortalece. Saia daqui hoje. Saia hoje da casa do Senhor declarando, profetizando, eu vou vencer. É o meu ano 2026. Deus vai estar comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é minha força, Ele é minha fortaleza, Ele é o meu socorro. Na angústia, é Ele que prevalece, Ele é a minha força. Nós vamos vencer, nós vamos arrebentar em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, homem, não fica ansioso. Deus está contigo. Você vai vencer. As boletas virão. Cartão de crédito vai vir. Mas você vai vencer. Deus é contigo. Amém? Amém?
Deus vai dar um jeito. Posso todas as coisas. Se você tiver que trabalhar 24 horas, Deus é contigo. Vamos dobrar o turno? Deus é comigo. Vai entrar um dinheirinho a mais. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, igreja? Não é fácil não, mas você pode. Ele é a sua força. Sabe outro detalhe? Imagina se a força de Deus não estivesse com você. Imagina se nós não tivéssemos esta força que nos ajuda, que nos faz conquistar. Sozinho é muito pior. Sozinho é muito mais difícil. Mas há um Deus sobre a sua vida. Há uma unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. E é justamente por essa unção, por este poder, é que você pode conquistar todas as coisas.